Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como estão suas famílias? Como vocês estão? Desejo que todos estejam bem, que todos estejam com saúde. Vivemos momentos difíceis, mas temos que fazer a nossa parte e acreditar que aquele Deus que tudo pode, irá nos guardar, nos proteger e curar. E curar aquelas pessoas que estão doentes. Todos nós devemos, cada um, independente de religião, mas cada um usando a sua fé, pedir a Deus, para guardar nós, nossas famílias e curar aqueles que estão doentes na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro. Hoje, pessoal, eu estou especialmente com saudade de vocês. Fico imaginando vocês na sala, nos seus cantinhos, com aquelas conversas paralelas intermináveis. Pois é. Bom, hoje a gente vai fazer a correção da atividade, do capítulo 3, que tem como tema ideologia e comportamento social. Vocês sabem que essa atividade foi na semana passada com uma atividade avaliativa e hoje na correção vocês já poderão ter uma ideia de como vocês saíram. Então peguem seu livro, peguem seus cadernos e vamos à atividade. Primeira questão. O conjunto de valores que orientam o comportamento e as decisões dos indivíduos ou grupos é chamada de ideologia. Tenho certeza de que vocês não erraram essa questão. Então, os valores que cada um de nós tem, a nossa visão de mundo, o nosso jeito de olhar o mundo, as nossas convicções, as influências que a gente tem ao nosso redor, nos orientam a ter uma postura diante das coisas. Por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, nós temos pessoas que usam máscara, que cuidam da higiene, que se preocupam consigo e com o outro, Tem pessoas que não se cuidam porque não acreditam que essa doença venha chegar até eles ou até suas famílias. Vamos olhar numa esfera mais alta de poder. A gente tem no nosso país um presidente que tem uma postura totalmente contrária às orientações da Organização Mundial de Saúde, do que os cientistas dizem. A gente tem aqueles que estão preocupados em tentar amenizar os problemas que a classe trabalhadora que está sem poder trabalhar tem, Então estão preocupados em ajudar de alguma forma. A gente está vendo aí os R$600 que estão chegando para as famílias, é uma forma de estar ajudando. A gente tem aqueles que estão preocupados, que acham que o isolamento social não deveria acontecer, que tudo deveria voltar ativa porque tem perdas econômicas. Então, assim, são N visões, de mundo, cada um baseado na sua ideologia, no que acredita, no que lhe convém, Então, isso é ideologia, certo? Então, o conjunto de valores que orienta o comportamento e as decisões dos indivíduos ou grupos, é chamado ideologia, letra D. Segunda questão. Nas ciências sociais, o uso do conceito de ideologia está inicialmente relacionado aos estudos desenvolvidos por Karl Marx. E a pergunta é, qual o conceito de ideologia desenvolvido por Marx e Engels? Karl Marx, pessoal, ele tem um companheiro, um amigo, que é o Engels, e ele construiu junto com ele o que ficou conhecido depois, os manuscritos dele de ideologia alemã. Eles escrevem a partir do que eles observam na sua época, porém é algo que vale até os dias de hoje. Certo? Então eles observam a classe, eles observam a sociedade em que tem uma classe trabalhadora que é explorada, com baixos salários, com condições precárias no local de trabalho, com ausência de direitos sociais, e eles olham aqueles que exploram essa classe trabalhadora, aqueles que têm o capital, que são os donos dos meios de produção, que são os donos das fábricas, os ricos. Então ele olha a sociedade e ele vê duas classes, como a gente falou na
né, em nossas aulas já anteriores também. A classe privilegiada, né, a classe que detém os meios de produção, a classe rica e a classe trabalhadora, né, a classe pobre. Por isso, pessoal, o conceito de ideologia dele é baseado nisso. E ele diz que a ideologia, o conceito dele é a ideologia enquanto, né, uma ilusão ou uma falsa consciência. Terceira questão. Karl Marx compreende a sociedade em duas esferas. Quais são elas? Caracterize-as. Então, ele olha para essa sociedade, né, capitalista, excludente, onde o lucro é o que está em primeiro lugar. E a gente vê muito isso nesse momento que a gente está vivendo agora. Para algumas pessoas, a questão econômica, a questão do lucro, que quase não, né, que as empresas estão tendo isso, para alguns vale mais do que a vida de outros. Tá? Então, Karl Marx, ele olha para a sociedade diversas duas esferas e ele caracteriza como infraestrutura e superestrutura. Sendo a infraestrutura a esfera da produção material a que produz os bens que satisfazem as necessidades materiais, né? Os nossos bens de consumo do dia a dia, roupa, calçado, alimento, eletrodomésticos, meios de transportes, né? Então, tudo isso estaria dentro da infraestrutura. E a superestrutura? A superestrutura, ela representa o conjunto das ideias, né? O que está na ideia, no pensamento, na ideologia, né? Nas leis que são criadas, né, para estabelecer como a sociedade deve andar. As religiões, porque cada uma tem a sua doutrina, sua orientação, né, os seus fiéis, depende de qual seja a religião. As organizações políticas das sociedades que organizam os estados, que organizam os países, certo? Então, ele olha a sociedade e ele vê ela dividida nessas duas esferas, infraestrutura e superestrutura. Quarta questão. Gramsci, né, que foi filósofo, marxista, porque ele seguia as ideias de Marx, ele atribui à educação e à cultura uma importância significativa na formação da sociedade. Ele vai dizer que educação e cultura são espaços para a construção da hegemonia social. E a pergunta é, como Gramsci conceitua ideologia e hegemonia? Certo? Ideologia para o Gramsci, pessoal, ele conceitua da seguinte forma. Ele diz que a ideologia pode ser compreendida como uma visão de mundo, um conjunto de perspectivas produzidas pelas diferentes classes sociais, que influenciam umas às outras, formando valores culturais. Né? Então, assim, ele diz que é produzido pelas diferentes classes sociais. A classe alta, não é? A classe que detém o poder, os meios de produção, o capital, ela tem a sua ideologia e procura influenciar as classes menos favorecidas. Mas ele defende a ideia de que as classes menos favorecidas também têm os seus valores, né? Também tem a sua forma de ver o mundo e que isso perpassa a cultura. Né? Hegemonia. Ele vai dizer que a hegemonia se trata do domínio moral e político de uma classe sobre as classes subalternas. E a gente percebe que está diretamente relacionado à ideologia. Né? Então, a classe que está com o poder político, econômico, ela procura ter um domínio sobre as classes exploradas, trabalhadoras, né? Que aqui ele chama de subalternas. Então, para o autor, as classes dominantes procuram difundir, né, espalhar a sua forma de explicar o mundo de modo que possam inspirar o comportamento cultural das classes dominadas e influenciadas. Quinta questão. Paulo Freire, né, que é um educador muito conhecido no nosso país, muito importante, é um educador, é filósofo, pernambucano, né?
portanto, aqui, né, do nosso país. Ele elaborou uma reflexão sobre ideologia. Para ele, pessoal, a educação reproduz a ideologia da classe dominante. A gente vê que ele pensa, né, semelhante ao Gramsci. E eu pergunto a vocês, na letra A, de que forma isso acontece segundo Paulo Freire? Quando ele diz que a educação reproduz a ideologia da classe dominante, ele diz isso baseado em quê? Certo? Então, Paulo Freire acredita que a escola, ela reproduz e ela ensina aos estudantes a ideologia dominante. E ele diz que isso acontece quando a escola adota um modelo denominado de educação bancária. Né? Porque ele defende que, como é a educação bancária, deixa eu falar um pouquinho dela para vocês. A educação bancária que ele diz é um modelo de educação em que o aluno ele entra na sala, ele vem para escutar o professor, para ouvir, para aprender, né, para internalizar o que o professor está dizendo, certo? Para ele armazenar o que o professor está dizendo. Então, ele tem aquela postura de só internalizar. O professor fala, ele vai só ouvindo, guardando, né? E, automaticamente, o que a gente aprende, a gente reproduz. E ele chama isso de educação bancária. Não tem a ver com banco, com dinheiro, não. O bancário no sentido de você sentar no banco e só internalizar, só guardar. Só aprender sem questionar, sem formar a sua própria opinião a respeito. Certo? Então, ele diz que quando a educação é assim, ela acaba reproduzindo e ensinando a ideologia dominante. Na letra B eu pergunto, tem uma afirmativa, né? Que diz, a educação pode cumprir um papel emancipatório. Ou seja, pode ser utilizada como contra-hegemonia. Então, tanto Gramsci como Paulo Freire dizem que a educação ela pode sim cumprir esse papel emancipatório. Né? Tipo, quebrar as algemas e fazer a diferença. E de que forma, né? De que forma ela pode cumprir esse papel? Por meio do desenvolvimento de uma ação pedagógica que rejeite os valores pelos quais a ideologia dominante reproduz injustiças sob o discurso de mérito individual. Né? Então, Freire ele acredita que as classes populares podem produzir um discurso próprio, alternativo, sobre o mundo. E dessa forma, né, tornando-se sujeitos ativos na transformação da sociedade. Vamos pegar, por exemplo, a escola hoje, como que é a escola hoje. Vocês que estão na escola hoje, vocês sabem que a escola hoje, o aluno, o professor está lá explicando, porque ele está lá para, né, estar discutindo esses conhecimentos com vocês. Mas o aluno, ele pode dar a opinião dele a respeito de um tema, ele pode formar a opinião dele a respeito de algo que o professor está explicando ali. Ele pode questionar, né? Ele tem a oportunidade de dar a sua própria opinião. Geralmente o professor pede uma questão em que ele pode fazer isso. Dessa forma, o aluno ele se torna não apenas aquele aluno só que só está recebendo, ele passa também a se tornar ativo. Né? Ele tem a opinião própria dele, ele tem a própria visão de mundo. A escola ajuda ele a fazer uma análise do mundo que ele está vivendo, certo? Então, dessa forma, se torna um sujeito ativo e não um sujeito passivo. Os próprios projetos de vocês, quando vocês escolhem um tema para pesquisar, quando vocês leem sobre o assunto, quando vocês fazem questionário, a pesquisa de campo leva para ouvir as pessoas, compara o que está escrito e o que as pessoas dizem, tabula um dado, chega a uma conclusão. Isso é um sujeito ativo, certo? Então, a nossa educação de hoje, será que ela é passiva ou é ativa? Né? Vocês são sujeitos ativos, com certeza. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham se saído bem. Já corrigi algumas questões, ainda não foram todas. E vamos discutir agora nos grupos, certo? Bons estudos, fiquem em casa. Um abraço a todos.